Vamos começar a nossa aulinha de interferência. Fala, professor, mas semana passada já foi interferência? Você está nos enganando, dando a mesma aula de novo? Não, jovem do interior, eu não estou dando a mesma aula de novo, tá? É a segunda parte de interferência. Eu estou aqui com o PDF da apostila aberto para falar para vocês onde está. Para vocês não ficarem, professor. Ai, eu não sei que página que tá, professor. Cadê? Espera aí que tá sofrido aqui o negócio. Amo. Eita, nós. Espera aí, gente. Espera que meu... Espera aí. Aí. Física, esses conceitos. Lei de linha. Essa aqui tá na frente 1 ainda. Acho que achei. Aqui, nós estamos no módulo 46, tá? O conteúdo que eu vou passar para vocês está lá, a página 150, 151. Apostila 4. Então, vamos lá. Na semana passada, a gente falou que tem dois tipos de interferência. Três tipos de interferência. Construtiva, quando você tem as amplitudes, né? Os pulsos com a mesma fase. Destrutiva, quando as fases são inversas e de mesma amplitude, então elas se cancelam. E a parcial, que é quando você tem amplitudes inversas, né? Fases inversas, só que as amplitudes não são do mesmo tamanho. Aí se subtrai uma da outra, a amplitude que era maior, tipo calombinho para cima era maior que calombinho para baixo, então o resultante é um para cima, que é a diferença deles. Hoje na aula a gente vai falar de interferência, só que a gente vai falar de interferência, tá, a partir da diferença de caminhos. Como assim? Eu vou ter duas fontes, certo? Sonoras. Ou sonoras ou de luz, tanto faz. Aqui eu tenho a fonte 1 e aqui eu tenho a fonte 2. E eu tenho um ponto que eu quero analisar aqui. O ponto P. Percebam que ele não está no meio do caminho entre essas fontes. Não é simétrico aqui o negócio. Então, depois que eu aprendi que isso aqui é para pôr nos pontos, minha vida mudou. Temos o caminho que a onda vai seguir da fonte 1 e cadê? Temos o caminho que ela vai seguir da fonte 2. Eu não posso falar que esses caminhos são iguais. Então, eu vou chamar de x1 e de x2. Para entender como que a interferência vai acontecer ali naquele ponto P, tá? E aqui ela vai ser destrutiva ou construtiva. A gente não vai trabalhar com parcial nesse caso aqui, muito raro. Na apostila de vocês, acho que nem tem. Você tem as ondas e eu vou imaginar o seguinte. Imaginem comigo. Temos uma onda bonitinha aqui, bem desenhada pela minha pessoa. Tá? E essa onda é uma pessoa andando. O calombinho para cima é o pé esquerdo e o calombinho para baixo é o pé direito. Tá? Neste meu exemplo, eu vou falar que elas estão em fase. O que significa em fase? Que a onda de cima começa com o pé esquerdo, por exemplo, calombinho para cima, e aí ela vai viajando, e ela viaja. A onda de baixo também começa com o calombinho para cima. Então elas começam em fase. Aí a onda continua até lá. Pensem em duas pessoas andando, uma do lado da outra. Se as duas pessoas tiverem, uma do lado da outra, começarem a andar com o pé esquerdo e tiverem um passo do mesmo tamanho, quando a pessoa 1 estiver dando um passo com o pé esquerdo, a pessoa 2 também vai estar dando um passo com o pé esquerdo. Pé direito, pé esquerdo, pé direito, eles vão estar sincronizados. Então, se essas distâncias percorridas forem iguais, quando chegar nesse ponto P, ou eu vou ter duas cristas ou dois vales, tá? Então, se essa diferença de caminho for zero, eu vou ter uma construtiva. Uma interferência construtiva aqui. Construtiva. Agora, se essa pessoa da esquerda, por exemplo, dá 2 passos a mais, esquerda e direita. Pensa comigo. A pessoa começaram juntas, aí foi esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. A pessoa 2 parou e a da esquerda, a outra pessoa, né, continuou deu mais 2 passos, esquerda e direita. Ou seja, ela deu 2 passos a mais, só que ambas pararam dando o passo com o pé direito. Ou seja, se eu continuar, se as distâncias forem proporcionais a uma onda inteira, a uma esquerda e direita, um movimento completo, eu vou ter também a fase.
ambas, no meu caso dos passos, ambas dariam um próximo passo com o pé esquerdo. Terminaram com o direito. Mesmo uma tendo andado mais do que a outra. Então, se a diferença de caminho for de 2 passos, tá? 2 passos, 2 vezes um passo, que eu já vou falar que passo que é esse, a gente tem uma interferência construtiva. Só que olha aqui na minha onda. Isso aqui, essa distância total é o comprimento de onda. Aqui é metade do comprimento de onda e aqui é metade do comprimento de onda. Então, usando o meu exemplo, cada crista ou vale representa lambda sobre 2. Então, aqui eu tenho que cada passo é lambda sobre 2. Então, se eu tenho 2 vezes um passo de diferença nos caminhos, elas vão continuar chegando em fase. Tá? Você sai de uma esquina e eu saio de outra. A gente anda, você sai da esquina, eu saio do meio da minha casa, dentro da minha casa, e saio andando. Nós dois começamos, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. Aí eu ando uma distância maior que você até chegar no ponto que a gente combinou de encontro. Se eu der uma quantidade par de passos a mais, eu vou chegar com o mesmo pé que você chegou. Se você vai chegar com o pé esquerdo, eu vou chegar com o pé esquerdo. Mesmo eu tendo andado mais. Se você chegar com o pé direito, eu vou ter chegado com o pé direito. Por quê? Porque a gente começou com o mesmo pé e a diferença de distâncias é um movimento completo. É um múltiplo par do movimento completo. Então, se essa diferença de caminho for 4 vezes lambda sobre 2, e todas essas situações, eu tenho uma construtiva. Tá? Vamos considerar que o zero é o par, número par, né? Então, 0, 2, 4, 6, 8, qualquer múltiplo par inteiro, gente, alguém falou uma coisa, não sei se for por querer, se for, tá muito baixo, eu não ouvi, tá? Se não for, não tem problema. Se for por querer, né? Então, qualquer número par aqui desse valor vai ser uma onda construtiva quando começa em fase. Por consequência, todo número ímpar, se a diferença de caminhos for igual a 1, 1 o quê? 1 lambda sobre 2, 3 lambdas sobre 2, e assim por diante, que eu não vou fazer aqui, eu tenho uma interferência destrutiva. Deixa eu achar aqui. Vou fazer aqui. Destrutiva. Meu Deus, que coisa horrível. Pera aí. Vou fazer assim, ó. Destrutiva. Tá? Então, qual que é a regra geral? Para começar em fase. Se a diferença de caminhos é n lambda sobre 2. Se n é par, aqui se aqui for, peraí. Se aqui for par e se aqui for ímpar. Tá? Delta x, deixa eu até mudar de cor aqui, é a diferença dos caminhos percorridos por essas ondas. E lambda, vocês já conhecem, é o comprimento de onda. Tá bom? Professor, não entendi no caso do ímpar. No caso do ímpar é o seguinte, eu saio da minha casa e dou 10 passos. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Eu vou terminar com o passo direito, isso eu sei. Comecei com o esquerdo. Você deu 11. Tá? Então vai ser esquerda, direita, esquerda, esquerda, esquerdo. Eu vou terminar com o pé direito e vou terminar com o pé esquerdo. Ou seja, a gente viajou distâncias diferentes, tá? E a diferença entre essas distâncias foi de 1 passo, 3 passos, aí não interessa. Vai dar uma diferença de fase. Nós chegaremos com os pés diferentes naquele ponto. E aí eu tenho uma interferência destrutiva, né? Pés diferentes seriam fases inversas. Tudo isso que eu falei vale para quando eu estou em fase. Quando as ondas começam em fase. O que acontece se a onda não começa em fase? Ou seja, o que acontece se essa onda, por exemplo, a onda de cima começa com um pulso para cima e a onda de baixo com um pulso para baixo? Se eu inverto as fases, eu vou inverter esse comportamento do par e ímpar. Então, para a situação de fase, acontece isso. E para a situação da fase oposta... Nossa, gente, tá difícil escrever aqui, hein? Troquei a ponta da caneta. Oposta.
nós invertemos o N, tá? No sentido de par e ímpar. E aí a gente consegue descobrir se é uma construtiva, se é uma destrutiva, tá? Naquele ponto específico. É claro que tem que lembrar vocês o seguinte, pessoal, se alguém tiver uma dúvida, fica à vontade de perguntar. A interferência só ocorre com ondas de mesma natureza e de frequências próximas. Frequências distantes você não tem interferência. A luz vermelha não interage com radiação, com onda eletromagnética de ondas de rádio. Apesar de ambas terem a mesma natureza, as frequências são muito diferentes, as ondas são muito diferentes. Tá? Tem até uma meu Deus, até um fenômeno físico chama batimento. Batimento aqui a gente não vai ver nesse caso. É quando você tem uma interferência que não é construtiva nem destrutiva. São frequências próximas. São frequências muito próximas e essas ondas estão assim. Quer ver? Eu já vou voltar aqui. Então, só por curiosidade para vocês aí, ó. Eu tenho aqui o batimento. Ele funciona da seguinte maneira. Deixa eu fazer aqui em cima. E aqui embaixo vai ser minha resposta. Em cima, imagina que são as ondas originais. Então eu tenho uma onda verde aqui, bonitinha. Tá? Faz de conta que ela está desenhada bonitinha. E eu tenho uma onda laranjada. Você vê que às vezes a onda, elas estão juntas, às vezes estão separadas, sabe? É um rolo. Quando as frequências são próximas, e aí a gente não vai calcular isso aqui, nesse momento, frequências próximas. Eu tenho esse fenômeno que chama batimento. E aí, sabe como que é a onda resultante? Olha só. Meu Deus, espera, deixa eu fazer de bonitinho. Gente, peraí. Tristeza. Eu vou tentar mais uma vez, peraí. Nossa, gente, peraí, deixa eu virar o negócio de lado aqui. Tá complicado, hein? Não deu virar de lado, não dá certo, não. Eita, nós. Aqui. Deixa eu parar na metade, que aí qualquer coisa eu... Aê! Tá, alguma coisa parecida com isso. Quem conhece aquela banda Arctic Monkeys conhece uma capa do penúltimo disco deles que tem isso. O significado não é só porque eles usam isso AM, que ali eles fazem no show. Quer dizer que as frequências são próximas, entendeu? Das pessoas ali envolvidas na música. Então tem um sentido. A capa de um disco, de uma música, de uma banda que é popular, né? Pelo menos para as pessoas que gostam um pouquinho de rock e de indie, tem um significado físico envolvido. Você tem que saber física para entender aquela capa. Para você, talvez antes era só, nossa, lembra o A e o M ali, se fizer o contorno, nada a ver. Batimento. Frequências próximas, tá? Então, nossa, nós estamos na mesma frequência, e aí você tem aquela capa daquele disco. Física, João. Física é alto nível. Vocês querem que eu volte para vocês copiarem lá ou não precisa? E quem nunca ouviu esse disco, vale a pena ouvir, viu? Pega a conta do Spotify que vocês usam com a família inteira, entra lá e dá uma ouvida depois. AM. Sossegado? Posso pros exercícios? Ninguém falar nada? Eu vou tocar o barco aqui, gente. Eu tô meio doido hoje, hein? Pode ir pros exercícios, Monte. Obrigado, jovem. Vamos lá. De nada. Se alguém precisar que volte, dá um berro aí que eu volto. Então, o primeiro exercício... Meu Deus, tá muito claro. Deixa eu só achar a página aqui de novo para vocês. A página desse exercício é a página... Ixi, tá com o negócio do zoom bem na frente. 154. Certo. Então, considere dois alto-falantes A e B conectados por um mesmo amplificador de áudio, emitindo um som de uma só frequência, então as frequências são iguais, e comprimento de onda lambda em todas as direções. A distância total entre A e B é igual a lambda sobre 2. Então a distância do ponto A até o ponto B é lambda sobre 2 e aqui lambda sobre 4, né? Conforme no estado de figura. Um observador portando um decibelímetro, aparelho que registra o nível de intensidade sonora em decibéis, vai percorrer as retas
X e Y perpendicularmente entre si. Entendeu? Com o fim de medir o nível da intensidade sonora do som resultante da superposição dos sons provenientes de A e B. Assinale as afirmativas como sendo verdadeira e falsa. Tá? Essa aqui, gente, é meio estranho, tá? Porque isso tem em lugares que eu pego a questão pra colocar em prova de vez em quando. Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 é só a apostila que usa isso, tá? Ou eles colocam somatória com número e quando é verdadeiro e falso, falam aquele cochetinho lá, aqueles parênteses pra você resolver. Em todos os pontos da reta X, o observador constata interferência construtiva entre os sons provenientes. Olha só. Se eu pegar esse ponto aqui, a distância desse ponto até o ponto B é a mesma distância até o ponto A. Se eu colocar aqui, a distância será a mesma. Por quê? Porque a distância do B e do A em relação ao eixo X é a mesma. Então você forma triângulos iguais, né? Aqui você tem um triângulo, ó, que é igual a esse triângulo de cima. Então, em qualquer ponto do eixo X, você vai ter uma interferência construtiva. Sim, por quê? Porque a diferença de caminho percorrida vai ser zero. Os caminhos serão iguais, percorridos pela onda que sai de A e a onda que sai de B. Então, construtiva. Tá? Como que eu sei que está em fase? Porque ele não falou, né, que elas são emitidas em fase. Porque ele fala que está conectado ao mesmo amplificador. O que significa isso? Quando você liga uma caixa no amplificador, alguma coisa no amplificador, esquece o som estéreo. Vamos pensar no mais simples possível. Tudo que sai do amplificador é distribuído pelas caixas. Então, cada caixa recebe o mesmo sinal, então elas estão sendo emitidas em fase. 2. Percorrendo a reta X da esquerda para a direita até o ponto de intersecção com a reta Y, o observador detecta um aumento progressivo do nível da intensidade sonora. A 2 fala o seguinte, se você estiver vindo da esquerda para a direita, né? Desse ponto para cá até chegar nesse ponto, a intensidade sonora aumenta? Sim. Tá? A gente sabe que no eixo X vai ser construtivo já. Por que a intensidade aumenta? Porque a gente fica mais próximo das fontes. Quanto mais distante da fonte, menor a intensidade. Quanto mais próximo da fonte, maior a intensidade. Sim. Então a 2 também é verdadeira. A 3. Percorrendo a reta X da esquerda para a direita, a partir da intersecção com a reta Y, o observador detecta uma diminuição progressiva da intensidade sonora. Bom, se conforme você se aproxima do ponto em que elas estão mais próximas, você aumenta a intensidade, conforme você se afasta, você diminui a intensidade. Né? 4. Percorrendo a reta Y de baixo para cima até o alto-falante, o observador detecta nível nulo de intensidade sonora. Se você sair do ponto A, ali, né? De reta de B até o alto-falante B, tá? Se você está descendo aqui, ó, do ponto A, lá de cima, até o ponto B, em algum momento você vai encontrar um momento que não tem intensidade sonora, que tem uma interferência destrutiva? Sim. E algum momento, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Porque fazendo a proporção. Por exemplo, nesse ponto, a distância viajada pela onda do ponto A é diferente da viajada pela onda emitida pelo ponto B, naquela proporção ímpar. Tá? Esse ponto vai existir em algum momento. Em cima dessa reta Y, você tem as maiores intensidades e você tem as menores intensidades sonoras. As maiores quando você tem construtivo, né? E as menores quando você tem destrutivo. Então a 4 é verdadeira. Cinco. Percorrendo a reta Y de baixo para cima, do alto-falante B até o alto-falante A, o observador primeiro registra um aumento progressivo do nível da intensidade sonora, para depois detectar uma diminuição progressiva desse mesmo nível. Então, Y de baixo para cima. Tá? Primeiro registra um aumento progressivo do nível de intensidade sonora, sim. Tá? O que acontece? Conforme ele vai se movimentando, está cheio de cor já aqui, já dá uma bagunça. Vou pegar o roxinho. Conforme ele vai se movimentando aqui para cá, ele vai chegando no ponto em que você tem a maior intensidade sonora, que é bem no meio, onde tem a construtiva, tá? E você está próximo das duas fontes. Conforme você se afasta,
você terá construtivas, né? Você vai ter uma interferência construtivas e destrutivas. Só que você não está mais tão perto da fonte B. Você está mais perto da fonte A, mas você não está tão perto da fonte B. Então aí você começa a diminuir a intensidade até que você passa do ponto A. E aí se você seguir, né? Ele fala que até o falante A, mas... E aí você tem essa diminuição. Então essa aqui também é verdadeira. Estamos partindo para um negócio estranho aqui, hein? Percorrendo a reta Y de baixo para cima, a partir do ponto do alto-falante A, o observador detecta nível nulo de intensidade sonora. Sim, gente, essa aqui, ó, a 6 e a 4 são equivalentes, tá? Elas são iguais, a justificativa é a mesma. A única diferença é que uma fala de cima para baixo, de baixo para cima. Em algum momento, você vai ter interferência destrutiva ali no meio. Tá? Em algum momento, você vai ter isso aí. É esse princípio que os fones que anulam ruído, eu não sei se alguém tem, porque assim, pro nosso dia a dia, bem sinceramente, não precisa dessas coisas não. E usar assim na rua até é perigoso. O fone para anular ruído, ele funciona assim. Ele tem um sensor que ele percebe o som externo, e ele emite uma onda contrária. Tá? Uma onda que não precisa ser impotente, vai lá cancelar o som lá longe. Vai só aqui próximo mesmo. E ele não chega a cancelar 100%, mas ele diminui, ele gera perto do seu ouvido, ele gera uma região de destrutiva ou parcial para ser mais justo, e aí diminui a intensidade do som externo. Se eu não me engano, aquele último AirPod Pro, sei lá como chama, AirPod, né? AirPods, né? Tem esse rolezinho aí que é um dos que mais funciona, porque como o fone é intra-auricular, fica aqui dentro, ele veda bem, né? Tanto que tem uma função, não sei se vocês sabem, eu não gosto de celular, essas porcarias da Apple, eu gosto do tablet, do computador. Tem uma função que você bate no fone e aí ele tem um microfone que ele envia o som externo para dentro do seu ouvido. Ou seja, ele tem uma anulação de ruído e se você quiser ouvir o ruído, você aperta o botão que aí tem um amplificador que joga o som para dentro do seu ouvido. É mais fácil não ter anulação do ruído, né? Ainda mais pelo preço que você paga. Então, é isso aí. Vamos para a próxima. Qualquer dúvida, gente, é só dar um berro aí. Deixa eu só dar uma baixadela aqui. Pera aí que tá travando tudo. Meu Deus, gente. Deixa eu ver um negocinho aqui. 22. Eu vou liberar a chamadinha para não ficar aquela correria no final. Deixa eu só achar o negócio da chamada aqui, peraí. Bom, prontinho, tá liberado. Dois. Federal do Rio Grande do Sul modificada. A figura 1, abaixo, representa esquematicamente o experimento de Young. A luz emitida pela fonte F, ao passar por dois orifícios, dá origem a duas fontes de luz. Tá? Então aqui eu tenho uma fonte de luz, uma lâmpada, eu coloco dois orifícios, dois furos. E aqui na parede você vai ver um comportamento de interferência. Você não vai ver claro, você vai ver um lugar mais claro, um lugar mais escuro, um lugar mais claro, um lugar mais escuro. Foi esse um dos experimentos para demonstrar que a luz tinha um comportamento ondulatório, ao contrário do que o Newton imaginava. São franjas de interferência compostas por faixas claras e escuras, decorrendo da superposição de ondas que chegam no anteparo. A figura 2 abaixo representa dois raios de luz que atingem o anteparo no ponto P. A onda oriunda do orifício F1 percorre uma distância maior que a onda do orifício F2. A diferença entre as duas é ΔL. Então você tem um desenho ali, tá? Isso é calculável. Se você um dia for fazer o curso de física, se prepare, porque é daí para pior. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas enunciadas na ordem que aparecem. Tá. Se no ponto P é uma franja escura, então o que significa uma franja escura? Eu tenho, agora, esses dois pontos, eles funcionam como novas fontes de luz. Como se tivessem duas lâmpadas aqui. Então, se nesse ponto P eu tenho uma franja escura, eu sei que a interferência é destrutiva. Porque a luz não está aparecendo ali. Destrutiva. Porque a franja é escura. Então, a diferença, ΔL, deve ser um múltiplo ímpar, né? Para dar destrutiva, elas começam em fase. Professor, como eu sei que elas começam em fase? Porque elas vieram da mesma fonte de luz. Então, elas estão em fase. Então, ela tem que ter um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda. No ponto O, no ponto O forma-se uma franja. O ponto O, gente, está à mesma distância, é metade do caminho aqui, entre F2 e F1. Meu Deus.
tá? É a mesma distância. Então, no ponto O, no meio eu tenho sempre uma construtiva. Não vai caber aqui, minha cabeça está na frente. Construtiva. Então, vai ser, ó, ímpar, construtiva, clara, né? Vai ser uma interferência clara. Então, eu tenho a alternativa E como correta. Se você fizer isso aqui no mundo real, o que vai formar ali no meio, na parede, vai ser basicamente aquela figura que você imagina quando a gente fala de soltar uma pedrinha na água, que tem um ponto cheio de círculos concêntricos. Vai ser a mesma coisa que vai surgir ali. Mesma coisa. Tá? 3 do Enem. O trombone de Quincklin é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno de interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos. ACD, então... ACD? ADC. Então vem para cá. Opa, aqui tá rapidão. Vem para cá. E a outra faz o caminho diferente. E se encontra no ponto C na saída. Pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo com o trajeto ADC igual a ACD. Ou seja, essa parte aqui que ele está falando é que essa parte meio esverdeada você consegue mexer de tamanho. Você consegue deixar os dois lados simétricos, você pode ficar mudando. Que a gente vai estudar isso mais para frente. É basicamente aquele funcionamento do trompete. Trompete? Não, trompete é aquele assim. Ah, sei lá. Aquele que faz o... Eu acho que é trombone mesmo, né? É, o trombone que o cara fica fazendo assim com a mão, mudando o tamanho. Só que lá você não tem construtivo e destrutivo. Você tem a alteração do tamanho do tubo para mudar a nota. Então você muda a nota daquele jeito. É o mesmo princípio, só que em vez de você ficar soprando um lado e controlando a saída de ar, você só está fazendo a onda dividir, a mesma onda dividir em dois pedaços. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto, né, aumentando esse pedaço que puxa ali para fora, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som de saída fica praticamente nula. Dessa forma, conhecido a velocidade do som, é 320 metros por segundo, é possível determinar que o valor da frequência do som... Opa, peraí, cadê o aviso aqui, gente? O valor da frequência do som produzido pela fonte. O valor da frequência em Hertz é igual. Tá? Bom, ele fala que a intensidade fica praticamente nula. Tá? O que significa isso? Que aquele N, né, aquela diferença de caminhos ali, tem que ser um número ímpar. Ou seja, eu tenho uma destrutiva, né? Agora, qual que é essa diferença de caminhos? Eu consigo fazer aqui, ó. O caminho de cima é 40, certo? Aqui por cima. E por aqui é 30. Então a diferença de caminho até o ponto que eu tenho a medida aqui é 40 e 30. Só que a diferença de caminho, que é de 10 centímetros, ocorre também na parte de baixo. Então a onda, por exemplo, da esquerda aqui anda 10 centímetros a mais para chegar no ponto D, em relação à onda que vai para a direita, e mais 10 centímetros. Então eu tenho que essa diferença de caminho é de 20 centímetros. Aí ele fala que você vai mexendo na varetinha ali, no trombone Quincklin, e aí você tem o primeiro momento em que ela fica nula. Tá? Se é o primeiro momento que ela fica nula ali, esse número ímpar é o primeiro número ímpar, que é 1. Então, desculpa, gente, aqui eu coloquei ΔX, perdão. Aqui não é ΔX, tá? Aqui é N. Tá? Talvez esteja confundindo vocês aí. É N. O ΔX é isso aqui que eu calculei. A diferença de caminho. O N é o número ímpar, né? Que eu multiplico o lambda sobre 2, que vale 1. Bom, então eu sei que ΔX é igual a N lambda sobre 2. O ΔX vale 20 centímetros. O N vale 1, lambda sobre 2. Vamos multiplicar cruzado? Lambda igual a 40 centímetros. E eu quero descobrir a frequência dessa onda.
Para descobrir a frequência, eu vou transformar isso aqui em metros, 0,4 metros, e aí a gente vai voltar para a nossa equação da ondulatória. A velocidade é λf. Velocidade é 320, o lambda é 0,4 e a frequência eu quero. Então dá 320 dividido por 0,4. 320 dividido por 4 daria 80. Então vezes 0,4 dá 800 Hz. Certo? Ok? Vou para o último exercício aqui. Para encerrarmos a nossa aulinha. Semana que vem nós vamos continuar com parte de som, provavelmente. Se precisar voltar, me avise. 4. Certos tipos de interferências, certos tipos de superfícies na natureza podem refletir a luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. O celular acontece isso, tá? Se você pegar um celular mais desligado e der uma olhadinha assim, quando você tira ele da caixa, você percebe isso. Você tira o celular da caixa, quando você olha contra a luz assim, forma uma película, como se fosse um olhinho, tá? Ali em cima forma um pouquinho as cores do arco-íris. Se tiver película, então, que já vem, agora quase todo celular vem com película, né? Você também percebe isso. Essa característica é conhecida como iridescência. Iridescência. E ocorre por causa do fenômeno de interferência na película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada desse negócio, de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe da luz branca incidente, um reflete e vai embora. E o outro sofre inversão de fase, o que equivale a uma mudança no meio do comprimento de onda. Tá? Então, ela muda ali de fase. A parte refratada do feixe 3 incide sobre a óleo e água, reflete sem inversão de fase. O observador indicado enxerga aquela região do filme como uma coloração equivalente ao comprimento de onda que sofre a interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 3. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima de película. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura. Tá? Expresse em termos do comprimento de onda, lambda, a espessura mínima dessa lâmina aí. Então o que acontece? A diferença de caminho, ΔX, o que acontece? O raio de cima, o raio 2, ele foi e voltou. O 5, ele andou essa distancinha aqui a mais, aqui embaixo, né? Só que ele andou descendo e andou subindo. Então a diferença de caminho é 2 vezes E. Isso eu já sei, né? Ele fala que quando sofre a refração, uma das ondas inverte a fase. Então eu estou trabalhando com ondas que vão chegar no olho dele ali, só que essa onda que está aqui dentro da lâmina está com a fase invertida com a onda externa. Então aquele negócio de par ou ímpar inverte também. Se ele enxerga de maneira construtiva, tá? De maneira construtiva eu tenho N igual a 1. Tá? Lembrando que aqui eu estou usando o ímpar, não par, porque eu tenho a inversão de fase, que ele cita no texto, inversão de fase. Certo? Então, ΔX é igual a N lambda sobre 2. ΔX vale 2E. A inversão de fase aqui faz com que a construtiva seja com N igual a 1 e o lambda sobre 2. Então, lambda... Ele quer saber o que mesmo? Ele quer saber a espessura, né? A espessura. Então, vou passar esse 2 para cá, que está aqui em cima, lá para baixo. Vai ficar assim, ó. A espessura é lambda sobre... Opa, nós! 2 vezes 2. Então, a espessura é lambda sobre 4, que é a alternativa A. Certo, gente? Cadê meu mouse? Aqui. Então, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, falta um minutinho para cair a conexão aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Quem não tiver dúvida, gente, boa semana. Ânimo, tá acabando o ano já. Vai fazer diferença se vocês continuarem animados pra gente, pra vocês. Passa mais rápido, tá?
passa mais rápido. Então, nos vemos semana que vem. Vou ficar com um minutinho aberto aqui até cair, falta menos de um minuto. O Zoom aí para quem responder a chamada e para quem quiser tirar alguma dúvida. Fechou? Então, galera, até mais. Falou, Monte. Falou, galera, até mais.